Apocalipse no capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia e deixa ela aberta nesse livro. Apocalipse capítulo 4. Então nós vamos falar um pouquinho, né? Hoje vamos fazer tudo resumido, mas não podemos deixar de falar. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Então, lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, depois da profissão de fé de Pedro, né? Que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E pergunta de novo. Então, depois disso aí, Pedro olha e vê João e fala assim: Senhor, e este, que será dele? Então respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. E correu um boato que João não iria morrer, mas não foi isso que Jesus disse. Que te importa se eu quero que ele fique, João, até que eu venha? João foi o último dos apóstolos a morrer. E ele foi o único apóstolo, não é, que teve morte natural. João viveu num tempo de muita perseguição da igreja. A igreja teve dois momentos de grandes perseguições, né, do imperador Nero e do imperador Constantino. E João viveu esse momento em que a igreja passava por momentos difíceis, de tribulações, de perseguições, momentos que os cristãos eram mortos, jogados na arena, cristãos eram amarrados em postes e ateavam fogo naquela pessoa, a pessoa viva era queimada por manifestar a sua fé. Então foi nesse tempo e João continuava evangelizando. Ele evangelizava, ele falava, não é, das maravilhas que ele havia visto, ele testemunhava aquilo que ele havia vivido com o Senhor. E os romanos então queriam matar João, prendiam o homem, mas Jesus já havia falado antes que João viveria até que ele viesse. Ele viesse para quê? Para que o Senhor viesse dar a ele a revelação, que é o livro do Apocalipse. Então João evangelizava, eles prendiam, ele evangelizava o carcereiro, os porteiros, os guardas, eles mudavam de prisão e ele fazia a mesma coisa, até que arrumaram uma solução. Vamos prendê-lo numa ilha. E João é levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela tem, né, na sua volta o mar Egeu. É uma ilha de aproximadamente aí uns 35 quilômetros. Deus me deu a graça de visitar esse lugar e visitar o lugar, uma gruta cheia de rochas, e foi ali que houve a revelação para João, que ele escreve por ordem do próprio Deus, que é esse livro de Apocalipse. Então, João foi um homem que viu Jesus na terra, conviveu com o Senhor e viu Jesus na glória, e viu Jesus no céu. Então, o livro do Apocalipse, ele traz para nós duas visões que João teve, duas até o capítulo 4. A primeira visão de João, lá no capítulo 1, João vê Jesus na glória. E Jesus, então, que vê a igreja,
ele sofre com a igreja. E ele então transmite para João, cartas às igrejas que Paulo fundou. Ó que maravilha! Jesus estava vendo o sofrimento, ele caminhava com a igreja, exortava a igreja, ensinava a igreja, e ele dá então, nessa primeira visão, ele dá para João, para que ele pudesse colocar, escrever, mensagens àquela igreja. E na segunda visão, é essa visão que está aí no capítulo 4, o futuro do mundo e da igreja. Abrir a sua Bíblia? Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer. O que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Palavra do Senhor. Então João, ele tem essa revelação que o Senhor, concede a ele numa visão, e ele vê uma porta aberta no céu. Veja, alguém abriu essa porta. João vê a porta aberta e há um convite para ele: sobe até aqui. Sobe aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer. O livro do Apocalipse, ele tem revelações que estavam acontecendo e tem também revelações para o futuro da igreja. Então João é convidado a subir. Não é subir como nós subimos, sobe aqui, não. João é convidado a sair do plano terrestre para o plano espiritual. Sabe quem teve essa experiência? Paulo teve essa experiência. Segundo Coríntios, ele conta que ele foi arrebatado ao céu. E Paulo ainda fala: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Mas o corpo, nosso corpo, ele não pode estar na presença da glória de Deus. Paulo, João vão em espírito, arrebatado em espírito. E no céu, João vê a glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, olha: ele foi arrebatado em espírito e no céu havia um trono. Bom, a essência do ensino do capítulo 4, que não é muito grande, a essência desse ensino é que Deus está no trono. Nós imaginamos um trono, Tivemos reis na história. O trono é um lugar de honra, é um lugar onde se governa, é um lugar de autoridade, Quem senta no trono tem autoridade, e do trono também, acontece o julgamento. Então João vê esse trono. Então vejam, não importa o que aconteça na igreja, Deus está assentado no
trono continua conduzindo a igreja. João viveu num tempo de tribulação da igreja. E nós também hoje estamos começando a perceber coisas sérias que virão para a igreja. Perseguição de igrejas, igrejas queimadas, padres mortos, proibição da fé. Nós cristãos precisamos levar a sério a nossa fé. Eu essa semana fiquei assim pensativa. Eu e o Olaci encontramos um senhor que disse para nós que cantou, no coral da igreja 30 anos. E nesse tempo, logo depois desse tempo, o padre que fez algumas modificações, dispensou todos os corais e contratou alguém para cantar na igreja. E o que é que aconteceu? Esse senhor nos disse que no tempo da pandemia ele não voltou na igreja, até hoje ele não voltou na igreja, e ele agora está aprofundando nos livros espíritas. E eu perguntei para mim, o que nós estamos fazendo na igreja? No tempo de perseguição, o Papa Bento XVI, ele fala que nós ficaremos apenas um resto. Não se iluda de ficar tendo igrejas cheias, lotadas. Nós no futuro seremos apenas um resto. E se você e eu estivermos brincando na igreja, nós não venceremos com Cristo. Porque o mundo quer destruir a igreja. Então a igreja tem os seus adversários. O mundo, Satanás, os agentes de Satanás, ela tem o falso profeta, ainda tem o anticristo e um monte de coisa ainda. Mas a palavra de Deus para nós, ela deixa muito claro. Eu só vou ler para vocês e volto aqui para esse capítulo. Do destino do demônio. O destino dele está em Apocalipse 20, versículo 10. O demônio sedutor delas, das almas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O destino de Satanás e da sua turma já está traçado. Agora, o destino dos cristãos, Deus nos quer com Ele, reinando no céu, perto de Deus na glória. E no capítulo 4 de Apocalipse, nesse curto capítulo, nós temos aí 10 vezes a palavra trono na Bíblia da Ave Maria. Pode divergir de alguma ou outra tradução. O trono, lugar central. Deus governa o mundo. Deus é Senhor do universo. Se na primeira visão João teve uma visão de Cristo na glória, nesse capítulo 4 nós temos a visão do Pai na glória, no trono. Ele é soberano. E aqui no rodapé da Bíblia diz assim, olha, um ser estava assentado no trono. Esse soberano simboliza a essência invisível da divindade em sua primeira fonte, o Pai. O Pai está no controle de todas as coisas. Se nós hoje ainda temos medo do futuro, nós vamos ficando mais velhos,
eu tenho medo da velhice, medo do que vai ser, medo, será que eu vou ficar sozinha? Tranquiliza o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Eu tive, a graça de Deus de algumas vezes viajar para fora do Brasil, e a primeira vez que eu fui, eu pensava comigo mesmo que todas as pessoas precisavam de ter oportunidade de fazer uma viagem fora do Brasil. A nossa visão, ela se torna mais ampla do mundo. E nós, católicos, precisamos ter também essa visão mais ampla, porque senão nós ficamos, muito restritos em poucas coisas. E João, mesmo que via a tribulação que a igreja estava passando, ele continuou acreditando que Deus estava no controle, Deus estava, Deus tinha e tem o domínio, o poder. Por isso nós não podemos, a palavra nos diz, nos arrefecer, nos afrouxar, nos acomodar, nos esconder diante de acontecimentos. Veio pandemia, vamos rezar, vamos na igreja. Eu fiquei 3 meses sem vir à missa, quando alguém me disse assim: olha, na Associação Servos de Deus está tendo missa. Um dia eu fui barrada aqui na porta, não me deixaram entrar, porque eu tenho mais de 60 anos, graças a Deus. Aí, lá no Servos de Deus, você vai de máscara, tem álcool lá, está podendo entrar. Gente, aquele para mim foi uma alegria, foi uma bênção, porque o nosso espírito, ele precisa de ser alimentado. Nós não podemos ser cristãos, Sabe qual que é a palavra de hoje? Meia boca. E tem gente que acha o livro do Apocalipse difícil, obscuro. Não, só traz coisa ruim. Não importa nem de ler. Sabe por quê? Porque lá no livro do Gênesis, lá no capítulo, nos primeiros capítulos ali, capítulo 3, se não me engano, houve ali, a sentença de Deus. Uma mulher iria destruir a cabeça da serpente. Então, o inimigo, ele não quer que a gente aprofunde muito, nem no livro de Gênesis, nem no livro do Apocalipse. No livro de Gênesis está a sentença dele. No livro do Apocalipse, para onde ele vai. E nós precisamos conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Quando me falar nesse ensino, eu falei: vocês estão achando que eu sou doutora de Bíblia? Gente, mas a gente vai lendo, vai aprofundando, vai aprendendo, vai buscando. Eu no começo da minha história, eu queria que padres me ensinassem. Até que Deus me mostrou que a gente precisa de aprender, entendeu? Nós precisamos da missa, do sacerdote, mas nós também precisamos de aprender. Então, eu achei lindo também quando Ezequiel, ele tem uma visão do trono de Deus. Gente, é maravilhoso. Olha aqui o que Ezequiel fala. Não precisa de abrir. Ezequiel, capítulo 1, versículo de 26 a 28. Olha aqui. Ezequiel 1, capítulo 26. Acima dessa abóboda havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira. E bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados.
como o arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Então, Ezequiel, ele teve também essa visão da glória de Deus. E ele fala nesse arco-íris envolvendo o trono. O arco-íris, né, as pedras preciosas que aqui aparecem, João, ele tinha que escrever, colocar, né, na escrita terrena, algo que ele estava vendo em espírito. E ele precisava colocar de uma certa forma que as pessoas entendessem. E essa palavra, quando fala nas pedras preciosas, Ezequiel fala no arco-íris, a edição pastoral também, essa palavra, ela fala no arco-íris. O arco-íris, nós vemos ali, né, aquele tanto de luz. Então, para nós entender que do trono reflete luz, luz. Por quê? Porque Deus é luz, Ele habita em luz inacessível. Está lá no 1 Timóteo 6,16. Ele habita em luz inacessível. Não é permitido a nenhum homem ver a Deus. E nós vemos aqui no capítulo 4, falando a respeito desse trono, que Deus está nesse trono, governa o universo. Né? Nós pensamos, Deus governa a igreja. Não, Deus governa o universo. Lembra quando nós rezamos, Santo, 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 Senhor Deus do universo? É algo, né, muito maior, Senhor Deus do universo. E João, quando ele fala nas pedras, quando é citado o arco-íris, é para nós entendermos o fulgor, o esplendor, o brilho que sai daquele trono de Deus. Agora, no trono, Deus tem autoridade, poder do trono, Ele vai julgar. Mas o que é para nós o sinal do arco-íris? Nós vamos voltar lá no livro de Gênesis, que depois do dilúvio, Deus faz com Noé, né, um pacto. O mundo não seria mais destruído pelas águas. E por isso Deus coloca o sinal no céu, sinal do arco-íris, sinal da aliança entre Deus e os homens. Então, se nesse trono haverá julgamento, nesse trono também tem, né, amor e tem misericórdia. Antes da tempestade vem o amor e a misericórdia para nós pecadores. Então, tudo isso nós vamos vendo, né, na maravilha de Deus, né? Deus com tanto poder, Deus que governa o universo, Ele se preocupa com nós, né, miseráveis pecadores, né? Nós somos assim, frágeis pecadores, mas Deus nos ama e se preocupa com todos nós. Uma outra coisa, João sempre, ele usa comparação. Quem estava sentado assemelhava-se, parecia. Por que isso? Porque ele não conseguia ver a Deus por causa do fulgor de luz. Então, o que ele pôde fazer? Aquele que ele viu assemelhava-se a pedras preciosas. Então, o melhor que ele pôde colocar lá no pergaminho, lá no seu papel. É o melhor que ele pôde colocar para explicar, né, aquilo que ele viu.
Não se esquecendo que Deus governa, mas que o nosso Deus é trino. Nosso Deus é trino. E o nosso Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, né? Também disso é refletido para todos nós, né? Do céu caem graças, bênçãos e maravilhas para todos nós. Gente, basta que nós tenhamos nossas mãos abertas, nossas mãos estendidas para receber isso e crer nisso. Então João, ele descreve, né, as visões que ele tem. Profetas como Ezequiel, Daniel, também tiveram muitas visões, né, de Deus na sua glória, com os anjos. Então não vamos temer o que virá. A igreja passou por tribulações, passa e vai passar. Não tenha medo. Olha o que o anjo falou para Maria. Não temas, Maria. Não temas. Não precisamos preocupar com a nossa família, com nossos filhos, netos. E a gente pensa, o que vai ser no tempo dos nossos netos? Nós não precisamos preocupar com isso, né? Vamos colocar a nossa fé naquele que governa, naquele que pode, naquele que está assentado no trono. Senhor, nós te louvamos, porque Tu estás, Senhor, no controle da nossa vida, no controle da igreja, Senhor. A igreja sofre nos dias de hoje, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito sejas, louvado sejas. Vamos rezar juntos? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Que essa palavra, meu Deus e Pai, possa ser gravada na nossa mente, nos nossos corações, em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.